Olá, estamos abrindo o nosso ponto de vista. Estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, como você sabe, não é? Acompanha a gente diariamente ao 1h30 da tarde, uma tradição no debate político e da discussão dos temas, dos assuntos que são importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana. A gente sempre debatendo e discutindo aqui a saúde, a educação, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública e tentando descobrir fórmulas, né, para um desenvolvimento econômico aqui da cidade, da região, né? E o espaço sempre aberto também, democraticamente, para o debate em cima dos temas e dos assuntos de interesse nacional, que são muitos, vão se repetindo. Reunião dos BRICS em Brasília, o presidente Bolsonaro mudando aí, aparentemente, radicalmente, o seu discurso, não é? Ele que começou meio que anti-China, aquela história do anticomunismo e tal, né? E se aproximou exageradamente, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi lá e disse que o Trump seria reeleito, aquela coisa toda, faltou se ajoelhar aos pés do presidente norte-americano. Parece que agora entendeu que se for esperar pelo Trump, estamos absolutamente perdidos, né? Tinha aquela história de que a China podia comprar do Brasil e não comprar o Brasil, enfim. Acho que ele e o Paulo Guedes mudaram aí um pouquinho de entendimento, os seus entendimentos, e resolveram, então, investir naquilo que já vinha acontecendo, né? A China é o maior parceiro brasileiro, longe, né, do segundo, que é os Estados Unidos da América do Norte. Então, você não pode abrir mão, num momento drástico, terrível da economia, não só nossa, né, mas a economia mundial, de um tipo de relacionamento comercial como esse. Espero, né, que tenhamos frutos positivos, embora não veja aí as pessoas aí, pessoas são mais os especialistas na área econômica, enfim, né, muito animados aí com essas possibilidades aí pós-reunião dos BRICS. Lembrando que nós temos sempre uma reprise aqui do Ponto de Vista na Santa Cecília TV, sempre a partir das 8 da noite para você acompanhar também. Ronaldo Serápicos, advogado, antenado sempre com as coisas da cidade e do país, mais uma vez comparece e colabora com a gente nesta quinta-feira. Tudo certo aí, Ronaldo? Prazer revê-lo. Tudo certo, Edgar. Prazer estar de volta ao Ponto de Vista para poder comentar esses assuntos, principalmente o cenário nacional. Todo dia tem uma novidade, né? Nossa, a gente está discutindo. Hora, todo momento. Então, é muito bom estar de volta aqui no Ponto de Vista para fazer isso. Um abraço a você, um grande abraço ao telespectador da Santa Cecília. Muito bem, obrigado, Ronaldo. Com a gente também o Rafael Moreira, cientista político, né? Também sempre acompanhando as coisas que vão se sucedendo aqui na região, especialmente no país e no mundo. Rafael, obrigado também por estar conosco. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Boa tarde a todos da bancada, boa tarde a todas e todos que nos assistem. Mais uma vez é um prazer estar aqui comentando um pouco sobre a política nacional. Infelizmente os temas são sempre de crise, a conjuntura é sempre complicada, mas a gente tenta aqui trazer um pouco da perspectiva da ciência política para tentar entender um pouco melhor esse cenário. E lá na ponta o Marcos Santana, atento sempre às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, não é? E a sua participação sempre importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Butrão, eu faço um destaque especial nessa edição do Ponto de Vista para a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui à região. Está programada a permanência dele no Fórum dos Andradas durante o feriado e na agenda dele também inclui a participação dele ao jogo na Vila Belmiro. Só que a torcida do Santos, uma parte da torcida do Santos já se manifestou contrária, disse que Jair Bolsonaro não é bem-vindo na Vila Belmiro. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer. E eu cumprimento você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está conosco na reprise, lembrando sempre o mantra de todo dia, o programa é ao vivo, acaba às 14h30 até às 20 horas, onde começa a reprise, só Deus é que pode saber, né? E como eu digo sempre, até ele duvida de coisas absolutamente estranhas que acontecem na República Brasileira, né? Faz já alguns dias que a gente não toca no assunto aí, no caso do nosso amigo, né? Prata da casa, como a gente costuma dizer, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que era para ter alta na outra semana e acabou surgindo aí um novo problema, um novo trombo surgiu ali próximo ao coração e a alta dele acabou sendo então adiada. Me parece que
segundo um assessor próximo que eu conversei há pouco, a alta dele deve ter alta nesta quinta-feira mesmo, né? Hoje, 14 de novembro, né? Claro que será uma alta acompanhada, dirigida, né? Porque o Bruno tem um problema seríssimo, né? A gente sabe disso, não é novidade para ninguém. Está combatendo aí um câncer entre o esôfago e o estômago, né? Que tem uma metatinha, me parece que, espero que já estejam superadas as metástases no fígado, enfim, né? Nesse momento. Ontem, mais uma quimioterapia encerrada, mais uma sessão de 30 horas, né? E ele vem reagindo muito bem, né? Segundo esse assessor, deverá mesmo ter alta hoje, Deus queira que isso aconteça, e ele possa, né, descansar aí esses dias e voltar aí a semana que vem à frente da prefeitura. E claro, toda a sequência do tratamento, falta mais uma sessão de quimioterapia e provavelmente daqui mais à frente, né, não sei, 20 dias, 15 dias, um mês, não sei o que os médicos vão decidir, provavelmente uma cirurgia para a retirada desse câncer, né, desse tumor ao qual ele está tentando superar. E com certeza, né, a gente faz fé nisso, ele vai conseguir superar, né? Muito bem. Sobre essa vinda do Jair Bolsonaro, né, vai passar aí o feriado prolongado ou o final de semana antecipado, como queiram, no Guarujá, né? Isso é comum, trivial, né? Vários presidentes fizeram isso, Lula fazia muito isso, enfim, né? Vinha aqui para essa residência, para essa base aí do Guarujá. Agora a história de vir a Vila Belmiro, assistir Santos e São Paulo. A Vila Belmiro é um estádio gostoso, né? Aconchegante, né? Da antiga, né? Mas eu diria que não é assim o local mais seguro, né, para se receber um presidente da República, né? O Augusto Capô de Casa nos passou essa informação ontem, o Santana lembra, né? Sim. Em off, né, que a Santa Casa da Misericórdia já havia sido contactada pela segurança do Palácio do Planalto a respeito dessa decisão, né? Porque toda a área vai ser cercada, em si vai ser um policiamento enorme, vai ser um transtorno gigantesco, né? Não sei como é que as pessoas vai ter aquele acesso, enfim, como a gente tinha nos clássicos antigamente, né? Agora a torcida única, a torcida do São Paulo não vem, como a do Corinthians não desce, como a do Palmeiras também não pode, enfim, só de clubes de outros estados. Aí você fazia aquele cerco de 1 quilômetro em volta do estado, só passava quem tinha carteirinha, ingresso, todo mundo era revistado, enfim, vai ser assim, né? Eu espero que dê certo, tá certo? Espero que dê certo. Eu não tinha essa informação aí que o Santana passou agora, de manifestação das torcidas do Santos, algumas torcidas do Santos contra a vinda do presidente, enfim. Se ele vier, espero que tudo dê certo, que não haja nenhum problema, ok? Mas acho que é melhor ele mudar de ideia, porque vai ser uma coisa complicada, hein, Ronaldo? Olha, Edgar, duas coisas. Em primeiro lugar, né, com relação a esse suposto dirigente de torcida aí que diz que o presidente não é bem-vindo, eu queria dizer que eu sou santista desde o dia que eu nasci, porque quando eu nasci meu pai já me inscreveu lá no Santos, então 53 anos de vestindo a camisa do Santos, e digo para vocês que esse pessoal não me representa como torcedor, e garanto para você que ele não representa a torcida do Santos, pelo menos a torcida séria, cidadã do Santos, né? O presidente da República, independente de quem seja, é sempre bem-vindo na Vila Belmiro, que é o maior santuário do futebol do planeta, né? Porque teve aqui o maior jogador de futebol de todos os tempos. Então ele é sempre bem-vindo. Se é oportuno ou não o presidente da República vir à Vila Belmiro, por questões de segurança, de logística, vai ser um transtorno para os demais torcedores, com certeza. A Vila tem dificuldades de acesso, está dentro de uma área residencial. Então isso é uma outra história, né? Que aí o próprio presidente vai ter que decidir se é conveniente ou oportuno ou não ele estar participando. Mas se vier à Vila Belmiro, vai ter que ser muito bem-vindo, portas abertas, porque é uma honra para o presidente da República pisar num solo sagrado de futebol e uma honra para a Vila Belmiro, para o torcedor do Santos, receber o presidente da República. Então, eu só vejo acho que essa questão aí que... uma chance, né? Ele descer de helicóptero no gramado, né? É uma alternativa interessante, mas tem outras formas de fazer. Mas essa talvez seja uma que dá menos confusa, dá uma menos sensação complexa. meio popstar, meio tal, popstar, que aí mas já não pra sei segurança... se seria... Por questões de segurança, sim. Ontem, oficiais da Força Aérea estiveram aqui em Santos e fizeram vários exercícios de pouso aqui no estádio da Portuguesa Santista. Então, talvez seja do lado, né? o provável trajeto dele seja... Mas aí não vai ser da Portuguesa andando até a Vila, né? Não, aí vem trajeto viria uma bem mais caravana, curto, né? Uma caravana blindada de preferência. Ou então vão trazer a motoca dele. É confuso. Vai de moto, pode ser que ele vá de moto. É confuso. Mas eu me irrito profundamente quando eu vejo um sujeito desse aí, dirigente, querendo falar pela torcida do Santos, né? Acho que ninguém fala pela torcida do Santos. Também acho Principalmente que não, nesses bobagem assuntos. Isso aí, mas
É só a logística que é complexa, né, Rafael? Bom, acho que independentemente de problemas logísticos, que obviamente vão ter, né, a Vila Belmiro a gente sabe tem ruas muito estreitas nos arredores, a gente sabe o histórico de conflitos que tem, mesmo em dia de clássico, de torcida única, isso sempre aconteceu em alguns momentos da história do Santos, mas questões logísticas à parte, né, eu acho importante colocar que as torcidas de todos os grandes clubes do Brasil têm uma certa pluralidade ideológica que reflete também a pluralidade ideológica da sociedade brasileira. A gente viu aí ontem, né, como foi mencionado, né, uma certa mobilização por parte de alguns setores de torcedores que rechaçam a vinda do presidente da República. Né? É histórico no campo de futebol, né? Isso é histórico no campo de futebol. O que o Ronaldo falou, eu subscrevo. Acho que nenhum desses chefes de torcida representa a torcida do clube. Não me representa também, como santista que sou. Mas é histórico um estádio de futebol, torcida de futebol, no estádio de futebol, não suporta político. Né? Acho que não suporta, eu não diria não suporta política, acho que ela não suporta oportunismo político, eu acho. Não, político, né? de maneira Você geral. se aproveitar de determinado da jogo, República em 2007, que também tinha fazia um bom governo, foi inaugurar os Jogos Pan-Americanos do Maracanã. Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha 70%, 80%, sei lá, de aprovação naquele momento. O Lula tomou uma vaia, mas uma vaia sonora da torcida carioca, do público que estava presente no Maracanã naquele momento. 2007, ele já era reeleito, já era o começo do primeiro ano do segundo mandato. Aí acho que é o meu ponto, assim, é muito mais um rechaço ao oportunismo político, você fazer uso de um determinado evento esportivo para ganhar capital político no momento em que a sua popularidade cai ou estiver em alta, independentemente do que seja, e tentar capitalizar isso de alguma forma, né? Eu acho que a crítica se dá um pouco mais nesse sentido. Mas, independentemente desses torcedores, né, não representarem uma parte, né, enfim, para algumas pessoas não são representativas da torcida, elas são representativas de uma parte da torcida, isso não pode ser negado, né? Como foi mencionado, né? Se a hashtag Bolsonaro na Vila não, algo assim, entrou nos trending topics ontem, nacionais, isso quer dizer que tem um certo respaldo. Tem muita gente que está apoiando isso. Exato, assim, né? Você não entra no trending topics do seu país se não seja ali pelo respaldo de milhares de pessoas. E para além disso, né, há uma certa mobilização desses setores de esquerda da torcida do Santos de, talvez, não sei, levar faixas, etc., colocar cartazes, entoar cantos, o que não é impossível de ser, né? Enfim, as pessoas não podem impedir as pessoas de se manifestar dentro do estádio se elas discordam daquilo que vai ser dito. Então, assim como, por exemplo, né, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, etc., havia uma série de xingamentos em relação a Dilma, é de se esperar que o mesmo vai acontecer com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Isso vai gerar um certo tensionamento, isso é previsível. Vai ser anunciado ali. Exato, isso é previsível que vai gerar tensionamento dentro do estádio. E aí você pensa, uma conjuntura de clássico entre Santos e São Paulo, Santos lutando para entrar no G4, para se manter no G4, São Paulo lutando para entrar no G4, agora que o Grêmio ultrapassou. Você imagina o clima como já vai estar dentro do estádio. Pelo menos é torcida única, isso apazigua um pouco as coisas, mas agora você imagina somado tudo isso, a presença de um presidente da República que tem, além de ter uma popularidade em queda, tem um rechaço por uma parte da população brasileira, consequentemente de uma parte da torcida que vai estar ali presente naquele dia, naquele jogo. Eu acho Ou seja, vai gerar um tensionamento que é desnecessário. Outra coisa curiosa é que o Jair Bolsonaro já se manifestou palmeirense, e gosta de ir nos jogos do Flamengo, né? Então, você pergunta, que diabos vem fazer no jogo do Santos, São Paulo na Vila Belmiro. E para além disso, assim, acho que tem uma outra questão, eu acho, também, né? Essa visita coloca também toda a direção do Santos numa certa saia justa, né? O Santos tem tentado recuperar nos seus últimos meses todo o legado de jogadores negros da sua história, né? Você tem aí a camisa negra que está sendo usada agora, você tem essa minissérie que foi lançada agora, mês passado, muito legal, né? Que era time de preto e time de branco, mostrando todo o legado dos jogadores negros. E essa torcida, ao mesmo tempo, vai lembrar que a questão de meses atrás, Jair Bolsonaro fez uma série de falas negando o passado da escravidão no Brasil, colocando a população quilombola de maneira extremamente negativa, comparando eles a gado. Enfim, uma parte da torcida ali vai lembrar disso, né? Nem todo mundo tem memória curta. Ou seja, isso vai ser mais um fator que vai gerar tensionamento, não só com a presença dele, mas também com a direção do clube, que vai estar presente, obviamente, num dia de classe. Então, assim, é uma série de tensões que vão se cruzar ali e vai gerar uma condição ali de barril, enfim, que tende a estourar em algum momento. O Lula era um populista, ainda é, né? Populista danado e tal, né? Fala a língua do povo, aquela coisa toda e tal, e nunca se meteu aí ao Pacaembu para esse jogo do Corinthians, né? Enquanto esteve no mandato. Nem coisa disso, enquanto esteve no mandato, ficou na dele, ficou quieto, enfim. Olha só um parênteses aí. A gente deve ressaltar assim, um grande jogo ontem no Maracanã. Que jogo de futebol espetacular ontem no Maracanã. Jogo cheio de emoções, cheio de gols.
e foi o melhor jogo nos últimos 10 anos da carreira do Pofechô. Pofechô Luxemburgo, ontem tiro o chapéu para você. Viu? Fui seu fã de carteirinha durante muitos anos, depois não queria nem ver você perto da Vila Belmiro, como não quero, tá certo? Fica aí onde você está no Vasco, tá bom? Mas tiro o chapéu para você. Enfrentou o Mister, segurou o Mister, jogou de igual para igual e mereceu lá o placar. Um 4x3 Flamengo seria um resultado até injusto, né? Pelo que o Vasco Não, 4x4 foi fantástico. fez. 4x4 foi muito bonito. Um jogo espetacular, não tenho o que falar, né? 4x4, 8 gols, uma coisa fantástica. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer. O Bolsonaro, quando cisma com essas coisas, dificilmente se vão demovê-lo dessa ideia. Acho que teremos mesmo Jair Bolsonaro na Vila Belmiro. Então, vai aí, pronto. Nada de extrapolar. Querem vaiar o presidente, como vaiaram todos os políticos da história do futebol brasileiro no estádio de futebol. Vaiam o Bolsonaro à vontade e que nada aí mais problemático vai acontecer, porque o policiamento vai ser muito forte, não é? Aliás, também outro problema, né? Vai reforçar lá todo o policiamento em volta, aquela coisa toda, vai vir reforço de São Paulo, essa coisa toda. Sei lá, acho que... Bom, tristeza total, né, Serápicos? Mais uma calamidade pública acontecendo ontem no Rio de Janeiro, a morte de uma menina de 5, mais uma, sexta criança, 6, 7 anos de idade, 5 anos de idade, assassinada morta por uma bala perdida, estava sendo levada na escola, a menina Kathleen, né? Kathleen Gomes, de 5 anos, e além dela um jovem, também de 17 anos, foi morto, enfim, não sei onde vamos parar, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro, é uma coisa inacreditável. Aí foi um tiroteio, né, entre milicianos e contra milicianos, né, sei lá mais o que está acontecendo. O que falta acontecer no Rio, né? A grande tragédia do Rio de Janeiro, Edgar, são as administrações públicas do Estado e da Prefeitura dos últimos 20 anos, talvez mais. Eu acompanho nos últimos 20, mas provável que seja até de mais tempo. Porque o que desviaram de recursos, o que roubaram, o que estraçalharam o governo do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro foi uma coisa estupenda, né? Já desse mostraram imagens da casa do tal do Cabral lá, uma coisa revoltante, de vomitar de raiva do cara. Você já sabia das histórias das viagens para a França, para Paris, né, dos jantares de 100 mil dólares, né? Mas você vê lá a casa do cara, os vinhos, a coleção de vinho, que ele não tinha como nem trazer na torcida do Flamengo para a casa dele, não conseguia beber todos os vinhos que ele tinha lá. Então, foi uma esculhambação geral que fizeram no Rio de Janeiro. E é lógico, você tem lá uma concentração fantástica do crime organizado, por conta da questão geográfica, social da cidade. Então, é um problema que realmente... não tinha como ser evitado, porque não havia previsão de que a droga daria esse dinheiro todo para o traficante se organizar em termos de exército, de estrutura, de organização. Só que depois que o crime organizado virou uma coisa estudada, preparada, analisada, o governo tinha que reagir. E nunca reagiu. O governo fez acordos, os políticos faziam acordo para entrar na favela, faziam acordo com o chefe, com o traficante para conseguir votos da comunidade. Depois veio a milícia, que a polícia também se misturando com o traficante. Então, o Rio é uma situação que vai levar anos. Se você começar a fazer a coisa certa a partir de hoje, nós vamos levar anos para corrigir. E bala perdida, a gente já não sabe mais se é do bandido, se é do polícia. Porque como é que faz? O bandido atira, o polícia tem que responder o fogo. Vítimas da guerra civil acontece, tem coisas criminosas que precisam ser investigadas, têm que ser levadas a cabo e tem as consequências de uma guerra civil, que é o que eu vivo no Rio de Janeiro, uma guerra civil. Então eu me irritei, por exemplo, com o governador, o atual governador do Rio de Janeiro, dando pulinho de alegria lá quando mataram. Mataram lá um rapaz que nem era traficante, nem nada, era um sujeito desequilibrado mentalmente, e o cara dando pulinho. Quer dizer, é uma coisa assim, não é levado a sério até hoje. Os problemas do Rio de Janeiro não são levados a sério pelos políticos brasileiros. Então, eu torço muito para que o povo do Rio de Janeiro acorde e comece a realizar lá uma revolução, uma grande mudança, que até hoje a gente não vê os caras bater. Tinha que acampar na porta do governador. O governador, para de dar pulinho e para de falar de sniper e vamos tentar criar uma política de longo prazo. O cara precisa criar um plano de 20 anos para recuperar o Rio de Janeiro. Ele já está pensando em ser candidato. A presidência. Então, enquanto isso não mudar, enquanto o carioca não reagir, isso não vai acabar nunca e nós vamos continuar tendo tragédias repetidas como essa sempre. E é aquela coisa, né? O Estado age, né? A polícia sobe o morro, de vez em quando, lá com o BOPE, enfim, né? Caveirão e tal.
espanta a bandidagem toda, praticamente toda, mas não assume, né? Não toma o espaço que era ocupado pela bandidagem. Ou seja, dali a pouco, a coisa volta ao que era antes. Eu concordo muito bem com o que o Ronaldo colocou agora, assim, né? Há uma série de estudos já feitos já há muito tempo sobre a área de segurança pública que, para além de fazer diagnóstico da atual conjuntura de completo colapso da segurança pública no Brasil, também apontam soluções de como encaminhar projetos de longo prazo, etc. Isso é público, esses estudos são públicos, né? Não é nada que é restrito, que fica dentro do âmbito da academia, etc. Não, isso é tudo público. E os governantes também têm acesso a isso. Então, em alguns momentos, em alguns aspectos, não é uma questão, muitas vezes, de falta de estudo ou falta de dados, etc. É falta de vontade política, né? Isso fica muito claro em alguns aspectos da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Porque qual que é a conjuntura que a gente vê já de uns anos para cá e de algumas administrações para cá, né? É um completo cenário de guerra civil, né? Uma guerra completamente declarada entre policiais, entre milicianos, entre o narcotráfico. É uma conjuntura de tiro para todo lado, né? E nessa conjuntura morrem tanto policiais, quanto traficantes, quanto milicianos e pessoas completamente inocentes que estão sendo pegas no meio do fogo cruzado. Mas parece que dos tempos para cá a coisa perdeu a mão de uma vez, né? A coisa perdeu a mão, mas também porque a gente tem mais acesso a esses dados, justamente, e a gente tem uma imprensa que cobre muito mais esse tipo de coisa, né? Por exemplo, só para citar alguns desses estudos, né? Um deles apontava já há muito tempo que a questão das milícias no Rio de Janeiro ia ser muito mais problemática do que a questão do tráfico. E por que isso? Porque o tráfico, a partir do momento que há uma invasão, há uma operação policial, etc., o traficante recolhe todas aquelas drogas ou abandona elas e migra para uma outra região. Ele não necessita do território, ele não necessita de um controle do território. Aquela operação no Complexo do Alemão, que foi, né, espetacularizada, que virou imagens que rodaram o mundo, etc. e tal, é o melhor exemplo disso. A milícia, muito pelo contrário, né? A milícia necessita do território para se sustentar financeiramente. Como isso? Por meio da distribuição de gás, de gatunete, controle de vans, de botijão de gás, etc., seja o que for. A milícia necessita do território. Então, é muito mais difícil você conseguir tirar ela e conseguir levar adiante um programa de segurança pública que seja a longo prazo, sem fazer frente às milícias. Para além disso, tem um segundo problema que surgiu já há mais ou menos 1 ou 2 ciclos eleitorais e aquela CPI das milícias no Rio de Janeiro, o relatório final dele, né, que foi um relatório muito bem feito, uma CPI muito bem levada adiante, tornou público. O que é? O controle territorial das milícias reverteu em um controle eleitoral. Isso. E aí o problema fica muito mais complexo, né? As milícias, além de controlar o território e de se sustentarem financeiramente por meio daquilo que eu mencionei agora, né? Botijão de gás, van, etc., revertem isso em controle eleitoral e no momento que tem uma eleição, elas decidem quais candidatos elas vão apoiar, elas lançam candidatos próprios, muitas vezes, por meio de alguns desses partidos da ordem, partidos maiores, etc., e o problema fica muito mais difícil, porque aí você está levando ao poder uma classe política que não vai ter a mínima vontade, é aquilo que eu falei antes, não vai ter a mínima vontade de fazer frente às milícias e ao tráfico. Por quê? Porque é uma parte da classe política que faz parte das milícias, né? Isso fica muito claro, né? Quando você vê até, por exemplo, todo mundo assistiu Tropa de Elite, né? Acho que foi um dos filmes mais assistidos da história do Brasil, tanto o 1 quanto o 2. Eu assisti umas 1.200 vezes. E ali era justamente isso. 980 o 1. Exato. Assim. O problema é que uma boa parte das pessoas, né? A gente viu, a gente entendeu muito bem aquilo, mas uma parte das pessoas assistiu aquilo simplesmente como se fosse um filme de bang bang, hollywoodiano, etc. É verdade. Mas ali era um diagnóstico profundo de como se dava a crise de segurança pública no Brasil e também como solucioná-la. Então, nós temos aqui para quem não viu ainda. Depoimento, uma entrevista com o Raul Jungmann, não é? O ex-ministro da Justiça, não é? Justiça, depois ministro da Segurança Pública, né? Eu acho. Onde ele abre aqui, solta o verbo aqui, dizendo o seguinte: crime controla voto, elege políticos e indica cargo, diz Jungmann. Vamos para o intervalo, estouramos o bloco aqui e a gente pode então arrematar esse assunto que é extremamente complexo e difícil. Você acha que você está livre? Nós temos uma série de milícias aí espalhadas pela grande São Paulo também, viu? Voltamos já já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o Ronaldo Serápicos mais uma vez participando conosco. Presença importante também do Rafael Moreira, Marcos Santana atento aí ao que vai acontecendo pelo planeta, né? E eu citei há pouco aqui uma entrevista ao site do UOL, né? Do ex-ministro Jungmann, né? Era ministro da Justiça, depois, na sequência, na reta final do governo Temer, ele acabou virando o ministro da Segurança Pública, né? E ele diz aqui, né? Crime controla voto, elege políticos, indica a cargo público, né?
há uma ambição, né, um acordo mútuo entre política e milícias do Rio de Janeiro, declarou Jungmann em entrevista ao UOL. Por isso, a verdade é a seguinte, né? Cada dia que passa, as suspeitas, né, sobre a família Bolsonaro crescem assim de maneira gigantesca nessa coisa da relação do pai, né, o presidente Bolsonaro, os filhos, né, especialmente o senador Flávio, mas os outros dois também, Carlos e Eduardo, com relação a um relacionamento próximo, estreito, né, com comandos das milícias do Rio de Janeiro e aquela figura do Queiroz, né, que evidentemente tudo indica, né, é o elo de ligação. Se o presidente da República não vem a público para abrir as suas contas, né, das contas dos filhos e da esposa e da ex-esposa, essa coisa toda, né, todo o seu entorno, cada vez mais vai se especular, porque cada vez mais surgem informações, né, a respeito dessa ligação aí perigosa, né? É algo realmente difícil da gente, né? É um exemplo que está aí do que está dizendo o Jungmann e o Tropa de Elite, né, que foi lembrado aqui pelo Rafael Moreira, principalmente o Tropa de Elite 2, né, que mostra aí a ligação direta do crime, não é, com o comando da polícia, do governo do estado, enfim, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, com o crime organizado, com as milícias, com o tráfico, enfim, como disse o Rafael, o tráfico acaba ficando em segunda linha, né, nesse tipo de preocupação, né? Apesar de ter também. Há né? que ter um esclarecimento público da família. A né? questão da milícia, não, a questão Bolsonaro e milícia precisa ser investigada, apurada, eu acho que cabe até ao Ministério Público, aos órgãos de investigação, e isso tem que ser levantado. Muito estranho eles darem pouca satisfação, porque a pessoa pública tem que dar satisfação, né? Se você não quer dar satisfação da sua vida pessoal, não entre na vida pública. Tranquilo. Eu não preciso dar satisfação para ninguém, não preciso me explicar. Meu dinheiro está declarado por imposto de renda, só dou satisfação para a Receita Federal e para mais ninguém. E agora, o cara quer ser político, ele tem que explicar o que está acontecendo. Então, faltou explicação. Mas nós estávamos falando no bloco anterior da situação das milícias hoje na segurança pública do Brasil inteiro. O Edgar lembrou bem, tem em São Paulo também, tem no Rio Grande do Sul, tem na Bahia, virou moda, né? E a grande inovação da milícia, a milícia também é bandido. Por fato de serem ex-policiais, também não reflete muita coisa, que maus policiais sempre existiram, precisam ser eliminados da corporação. Isso é também um trabalho de longo prazo que os governos precisam fazer e as polícias já vêm tentando realizar nas suas corporações ao longo desses últimos anos. Mais recente, mas tem acontecido. A grande inovação da milícia é exatamente esse ponto de trazer a política para o crime organizado. Eles perceberam que a partir do momento que eles controlavam os serviços públicos prestados na comunidade e espalhava o terror por essa comunidade, as pessoas temem a milícia na comunidade, né? Muitos deles pagam, como lembrou o Marco Santana, pagam pela proteção, entre aspas, coisa que a máfia inventou. Você vai lá no estabelecimento comercial do cara, o sujeito tem um barzinho, olha, você tem que pagar uma contribuição por proteção. O que é isso? É para eu mesmo ir lá e quebrar o seu negócio inteiro. Então é aquela extorsão que o cara paga todo mês. Então as pessoas têm medo. Se o sujeito chegar lá na comunidade e falar, nosso candidato a senador é fulano, nosso candidato a governador é fulano, a comunidade vai junto. E os caras conferem os votos, viu, Marcos? Conferem as urnas. Sessão eleitoral. Isso aí é uma coisa que precisava mudar também, tem que acabar com essa história de você saber quantos votos tem aquela sessão eleitoral lá, porque é uma forma do crime organizado controlar se a comunidade está cumprindo com as suas obrigações, entre aspas, lá, né, para eleitorais, para eleger aquele candidato que interessa. Então, a grande inovação e que nefasta, né, que contribuiu à milícia, foi exatamente essa participação com a política, essa mistura com a política. E a gente precisa de mais políticos como o Jungmann, não adianta só jogar por espaço, né, a conversa, nós precisamos de mais elementos, precisamos de mais gente explicando, porque a maioria esmagadora dos políticos hoje, principalmente os que estão próximos, caso do Rio de Janeiro e algumas regiões de São Paulo, dependem sim da milícia para se eleger. Essa que é a grande preocupação, por exemplo, com a família Bolsonaro lá, que tem lá uma turma de gente que se elegeu continuamente nesses últimos anos e que tem votos de uma região que é considerada, vamos dizer assim, suspeita de ter influência da milícia. O Jungmann disse que nessa entrevista aqui ao UOL, ao Josias de Souza, né, blogueiro Josias, né, excelente jornalista, ele diz aqui que, acabei perdendo aqui, recebi uma mensagem aqui,
O Aldo Neto está desesperado aí, mandando mensagem para a gente, né? E eu volto, mas são mais 800 e tantas comunidades do Rio de Janeiro que são controladas pelas milícias, né? Quer dizer, uma coisa impressionante, está ganhando aí territórios pelo Brasil afora, 830 comunidades do Rio, né? Controladas pela milícia. E se você pegar um trecho lá, eu citei há pouco aqui, né? Do filme do Tropa de Elite, né? Quando o coronel Roberto Nascimento, Coronel Nascimento, né? No segundo 2 ele já é coronel, né? Coronel Nascimento narra, né? O Wagner Moura narra, faz a narrativa, né, do filme, então ele diz o seguinte, né? Enquanto o coronel tal, que é o comandante lá da PM e tal, né? Da região tal do Rio de Janeiro, que tira 30, 35 pau por mês nos esquemas que ele faz, o chefe da milícia tira na faixa de 300 mil por mês. Ou seja, é um esquema milionário, né? À base de pressão, né? de tortura, de tomada de território, de metralhadora na mão e faturando em cima do povo, pobre povo, que não tem muito o que fazer. A cena que mais me impressionou no Tropa de Elite 2 e que depois os relatos da reportagem... A que mais me impressiona, não no filme, mas nessa questão da promiscuidade da política com o crime, é quando há uma festa lá na comunidade que o capitão Rocha comanda e que está presente o governador, que é candidato à reeleição, e os deputados estaduais que apoiam. Caraca, foi a cena que me chocou mais. Porque dobrada nossa, dobrada nossa. Dobrada nossa. Hoje é no amorzinho. Hoje é no amor. Hoje é no amor, hoje é só na paz. Agora, então, a cena mais linda do Tropa de Elite, talvez uma das cenas mais lindas da história do cinema mundial, foi a surra que o Capitão Nascimento deu naquele bandido, naquele secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que seria candidato a deputado federal. E no filme ele se elege mesmo, né? Como na vida real, se elege mesmo, né? Se elege deputado federal. E ainda vai ser o presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, né? É uma coisa inacreditável. A ironia quis mostrar a ironia da situação, que é assim mesmo. É assim mesmo. E para além disso, assim, horror, né, aquilo que eu mencionei antes, assim, né, essa entrevista do Jungmann trouxe à tona uma série de questões que já eram até de conhecimento público no estado do Rio de Janeiro, né? Como eu falei, se você procura o relatório final da CPI da Alerj, que tratou das milícias, ela fala exatamente tudo aquilo que eu reproduzi aqui, ela fala tudo aquilo que o Jungmann reproduziu na entrevista, e tudo aquilo que alguns órgãos, como por exemplo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma série de órgãos que fazem levantamentos de segurança pública no Brasil, têm apontado enquanto diagnóstico faz tempo. Tanto é que, né, os personagens do Tropa de Elite são inspirados em personagens reais da política fluminense, né? O próprio o Fraga, se eu não me engano, né, que foi deputado federal, etc., ele é inspirado no personagem do deputado Marcelo Freixo, deputado do Rio de Janeiro, que agora é deputado federal, até... Enfim, isso já é conhecimento até já faz algum tempo, né? O próprio filme é baseado num livro também que fala justamente isso, que narra toda essa relação do tráfico, das milícias, da questão da segurança pública no Rio de Janeiro, que vem se arrastando há décadas, né? E é importante até trazer um pouco disso, né? A segurança pública tem se tornado cada vez mais central no debate público e debate político brasileiro, e ela vem se arrastando há décadas, né? Ela é praticamente uma herança aí do processo de transição democrática que a gente teve. Se a gente teve ali durante 2 até 3 décadas, mais ou menos, o crescimento da desigualdade social no Brasil, nos anos 60, 70 e um pouco do 80, isso se reflete diretamente na nossa crise de segurança pública, que se inicia a partir dali e vem se arrastando até hoje, né? Infelizmente, né? Também passando por falta de vontade política, um modelo de segurança pública que é muito ruim, né? Se investe muito mais em repressão, em polícias militares, etc., do que, de fato, numa capacidade investigativa, né? A gente pega a proporção de crimes investigados e solucionados pelas polícias civis, ela é muito baixa em comparação com outros países do mundo. Então, o problema passa por uma série de medidas, né? Não vai adiantar a gente simplesmente aplaudir o que faz o Capitão Nascimento em alguns momentos, atirando em bandidos, etc. e tal, que isso seria até uma leitura rasa do primeiro filme que muita gente fez, eu lembro quando foi lançado. A questão da segurança pública passaria por uma série de iniciativas, das mais variadas, que tanto combatam a desigualdade social no Brasil, quanto também, de fato, reforcem a segurança pública que a gente tem no nosso país. Como costuma dizer, né, o coronel Sérgio Delbel, que é o secretário de Segurança aqui de Santos, uma das figuras mais respeitáveis da Polícia Militar do Estado, atuou na Rota, inclusive, né? E como dizia, né, sempre aqui no Ponto de Vista, o nosso saudoso delegado, poeta, Paulo de la Rosa, né? Que a segurança pública é um trem, né? Cujo último vagão desse trem é a polícia. Bom,
É uma novidade aí, meio bombástica, né, que surgiu nos noticiários. O presidente do STF, Dias Toffoli, determinou ao Banco Central que enviasse a ele cópias dos relatórios de inteligência financeiras que foram produzidos pelo então COAF. O COAF era o Conselho, você sabe, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que mudou de nome, né? Virou Unidade de Inteligência Financeira e agora está sob a batuta do Banco Central. E informação publicada aí em diversos veículos de comunicação, e ele tem em mãos, né, cerca de 600 mil informações financeiras, 412.500 de pessoas físicas, 186.200 de pessoas jurídicas. O que estará querendo com essas informações importantes, né, e sigilosas, né, em tese, né, Ronaldo, o presidente da Suprema Corte? Para mim é um mistério, viu? Porque primeiro ele havia proibido que o COAF fizesse investigações independentes, né? Precisa de ordem judicial para fazer investigação. Então é complicado porque você, no COAF, levantava indícios de movimentação suspeita e aí pedia autorização para investigar. A ideia não era sair investigando. Tudo bem que a gente sabe que podem acontecer abusos, mas era uma questão mais de criar controles eficientes do que simplesmente impedir que a investigação acontecesse. Porque se eu não faço nenhuma ideia que determinado político está cometendo lá uma operação suspeita, o caso do Cabral, falamos no bloco anterior, se o COAF tivesse dado uma passadinha assim de disco leve, voador, né, por cima da vida financeira do Cabral, ele teria sido descoberto muito tempo antes, né, do que aconteceu. Ele acabou sendo vítima aí dos próprios exageros. Ele exagerou tanto, ele tinha tanta certeza da impunidade de que ninguém estava fiscalizando ele, que ele se entregou sozinho. Então o COAF eu acho que tem essa importância. Agora, o que ele vai fazer com informações, na quantidade de informações que ele requisitou, que não dá nem para ser verificada, ele precisa de uma equipe gigantesca, que o COAF tem mais aparelhamento para fazer isso, ele não tem condição de verificar. Eu não sei se ele pegou isso tudo, Edgar, para pensar lá alguns nomes que interessam. Olha, me manda tudo, que é para não dar a dica de quem que ele está efetivamente investigando. Mas, de qualquer forma, é mais uma daquelas decisões suspeitas e inexplicáveis do Supremo Tribunal Federal, agora, né, presidido por um ministro que também tem uma agenda ainda muito nebulosa para mim. Eu não consigo entender exatamente até hoje qual que é a agenda pessoal do presidente do Supremo. Ele tinha entrado na presidência prometendo uma modernização do Supremo. Ontem foi julgado um processo que estava há 60 anos no Supremo, então me parecia que por ser um jovem, um ministro mais jovem, com uma atuação aí na advocacia muito forte, ele iria lutar pela agilização do Supremo, pela modernização do Supremo, e não por esse nevoeiro político em que ele se envolveu nas últimas decisões. Ronaldo, pelas primeiras informações que a gente recebe dessa postura do ministro Dias Toffoli, acho que dá para tirar duas conclusões. Primeiro, que parece que ele quer demonstrar poder, né? A tal da soberba do poder. Eu sou o Supremo, eu sou todo-poderoso, então eu prendo, arrependo, eu faço o que eu bem entendo, né? E outra coisa que ele demonstra, completo desconhecimento do trâmite, do processo, de como as coisas acontecem. Ele imaginou que viriam 10 extratos de banco, 15 extratos de banco ali, ele ia pegar uma reguinha e ele falou, opa, isso aqui, veja bem, isso aqui é suspeito, uma caneta marca-texto e assim por diante. Mas vieram 600 mil informações, né? E de pessoas que são realmente suspeitas aí, que são pessoas não só políticas, mas pessoas ligadas ao crime organizado, ao contrabando, ao descaminho, ao tráfico de drogas, e também pessoas que estão ali simplesmente fazendo uma evasão fiscal, né? Então, eu quero ver como é que ele vai se deparar com todo esse mundo de informação, o que ele vai fazer, sendo que também o risco de vazamento dessas informações são sigilosos, de cair no mercado paralelo aí, é muito grande. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E é importante aquilo que o Ronaldo coloca, né? Quando alguém chega à presidência do STF, não só quem ocupa a presidência, mas também cada um dos ministros lá, eles têm uma agenda, né? As pessoas muitas vezes não têm isso claro, né? Acham que há uma completa neutralidade do Poder Judiciário brasileiro, como se eles não fossem suscetíveis a pressões externas, pressões não apenas político-partidárias, mas, enfim,
pressões da sociedade civil mesmo, organizada, pressões da sociedade como um todo, etc. E quando você ocupa um cargo como esse, você tem a sua agenda, né? Você tem ali as suas pautas que você vai querer dar prioridade, você vai ter ali medidas que você vai querer levar adiante para deixar a sua marca durante a sua presidência, aconteceu tal coisa ou aquela coisa, etc. Então, essas pessoas, quando ocupam esse tipo de cargo, elas têm a sua agenda própria. As pessoas têm que parar um pouco essa ideia de que aquelas pessoas que estão ali ocupando aqueles cargos têm que ter uma completa neutralidade, até porque é um órgão colegiado, né? Até um pouco por causa disso. Mas achando que elas vão ter uma completa neutralidade, vão simplesmente ler aquilo que está dizendo a Constituição e não há possibilidade de interpretações distintas, né? Não, né? A partir do momento que você tem uma interpretação A ou B, você já está sendo suscetível a alguma pressão ou ao sua própria visão ideológica de mundo. As pessoas têm que levar isso em conta quando olham essas decisões do STF, parando de achar que elas são pessoas completamente neutras, que não são suscetíveis a qualquer tipo de pressão. Algo que é típico de qualquer Suprema Corte no mundo inteiro também é assim, tá? As pessoas também muitas vezes acham que isso é uma coisa específica do caso brasileiro, mas não, né? Você olha a Suprema Corte norte-americana, por exemplo, cada daquelas pessoas que ocupam aquele espaço, elas têm a sua agenda própria, elas levam adiante as suas medidas. A diferença talvez aqui é que aqui tem um pouco mais de espetacularização do judiciário, né? Com transmissões ao vivo, né? Tentativas até de segurar a audiência, muitas vezes parece, né? Você está assistindo, por exemplo, um voto do Toffoli semana passada, a sensação que dava é que ele estava tentando cativar mais a audiência, trazer mais pessoas para assistir. Estava esperando começar o Jornal Nacional. Exato, todo mundo estava esperando para ver qual era a decisão. Tinha ali uma coisa muito mais de audiência e de mediatização daquele processo. O Nacional começou, ele estava lá, né? Ele voto. Exato, né? Eu acho que tinha isso ali por trás também. Acho que essa é a diferença do caso brasileiro. Pois é, segundo informou a Folha de São Paulo, a gente vê aqui pelo G1, né? O Procurador-Geral da República poderá questionar essa medida do presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, né? Depois de receber um parecer interno de um integrante do Ministério Público Federal, né? Que consultou, então, a tal UIF, Unidade de Informação Fiscal, né? Isso? Termo, né? Acho que é. Bom, e ficamos no aguardo, né, de saber o que vai acontecer. Essas informações foram passadas ao presidente Dias Toffoli para saber direitinho onde vamos parar, se alguém vai ser preso, se alguém vai ser denunciado, sei lá. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista. Vou lá reto e direto com o Marcos Santana. Tem algumas participações aí, Santana? Exatamente. O Antônio Mendes Braz e o Hélio Cotoquinho, eles falam sobre o mesmo assunto. A presença do Jair Bolsonaro na Vila Belmiro. Eles dizem que, basicamente, que o Bolsonaro é o chefe de Estado do Brasil, então ele tem que ser respeitado, porque, do contrário disso aí, seria muito ruim para a imagem da cidade. O Cotoquinho aí está sempre pelas redes sociais aí, né, comentando em cima das informações, dos casos, das polêmicas, né, da Vila Belmiro. Obrigado a todos aí pela participação. Agora, claro, deixa quieto, vamos respeitar a presença do presidente aí. Agora, se for confirmado tudo o que acontece historicamente em estádios de futebol, enfim, né, ele vai receber uma sonora vaia na Vila Belmiro. Lembrei que o Lula tinha uma aprovação gigantesca em 2007, na abertura dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Quando ele foi abrir os Jogos, né, pegou o microfone, tomou uma vaia inimaginável dentro do Maracanã. É normal que aconteça isso com os políticos em estádio de futebol. Já o Uriel Vilas Boas acompanha a gente, ele diz que, ele lembra, na verdade, que a família Bolsonaro milita 30 anos na política, é do Rio de Janeiro, mas até hoje nunca fez nada em termos de propósito para a segurança pública do Brasil. Nunca fez nada pela segurança pública? Não tem nenhum projeto de lei sobre o assunto. Não tem nenhum projeto de lei. Isso eu ia falar. Eles não eram executivos, mas eles também não têm nenhum projeto de lei realmente nessa área. Não só projeto de lei, você tem ações que o parlamentar pode desenvolver, né? Audiências públicas, levantamento de informações, relatórios, a própria CPI, né? A CPI das milícias no Rio de Janeiro foi muito importante, é histórica. Então, faltou ação realmente nisso aí. Eu acho que não era o foco, né? Na época, o foco da família era diferente. Eles nunca imaginavam, aqui entre nós, nunca imaginavam que um dia chegariam à presidência da República. Falou chegariam porque ele não foi só o pai, né? Foi o acidente histórico, né? Então, acidente histórico, né? Mas eu acho que eles não esperavam isso e agora estão, evidentemente, mudando de perfil, faz parte. Mas a atuação parlamentar foi aquela típica de baixo clero, né? De tratar de assuntos muito pequenos e não dos assuntos macro, de importância macro geral para a comunidade. E o Aldo Neto,
acompanha a gente aqui e faz uma pergunta para o Rafael Moreira. Até agora o Bolsonaro e o PSL eram reprise de Collor e PRN. Agora que o PSL vai acabar de se juntar ao DEM e o Bolsonaro vai montar um novo partido, a história está mudando. Aí ele pergunta, estaria Bolsonaro sendo a Marina do PV com mandato? Eu acho que é bem diferente a história aí. Então, eu tenho colocado, né, que conforme agora as investigações em relação às candidaturas laranjas do PSL têm avançado sobre a cúpula do partido, Bolsonaro tem tentado cada vez mais se distanciar dele, né? Lógico, também tem toda uma disputa ali de bastidores acontecendo já faz algum tempo, né? Pelo fato do partido ser aquele que vai receber, um dos que vai receber a maior quantidade de recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral. Então, tem essa disputa de fundo também acontecendo, mas ele está tentando agora cada vez mais se descolar um pouco da imagem do PSL, que cada vez mais é negativa. E, lógico, ele próprio, né, o índice de popularidade dele também vem caindo, então é uma tentativa de se manter ali o seu capital político. A questão é, como a gente conversava aqui fora do ar, né, a criação do Aliança pelo Brasil coloca o TSE numa baita de uma saia justa, né? Por quê? As exigências para se criar um partido político no Brasil não são tão simples. Assim, é necessário uma coleta de um determinado número de assinaturas, cobrindo determinado número de estados também, se não me engano, são 490 mil assinaturas. A própria Marina Silva, que foi mencionada, teve dificuldade de fazer isso com todo o capital político que ela tinha em 2013, né? Ela tentou fundar a rede a tempo de disputar as eleições presidenciais de 2014 por meio da rede, mas não conseguiu, teve que se filiar ao PSB e tal. E essa Aliança pelo Brasil tem argumentado que vai contornar isso por meio da coleta de assinaturas digitais. Isso nunca foi feito no Brasil para se fundar um partido político. Quem impediu a formação da rede naquele momento foi o PT, né? Também, mas a coleta de assinaturas... O presidente Lula que sabia que a Marina está muito forte, teria uma chance gigantesca de se eleger, desgraçadamente não se elegeu o presidente da República naquele momento, ou alguém fora do PT, e a Dilma acabou ganhando de novo. Também tinha isso, mas assim, essa questão da coleta de assinaturas digitais, como eu mencionei, nunca foi feita, coloca o TSE numa condição de saia justa bastante grande, porque não há capacidade do TSE de verificar a veracidade dessas assinaturas a tempo do partido ser fundado para disputar as eleições do ano que vem, que é toda a estratégia que está por trás ali da criação dessa nova Aliança pelo Brasil, lógico, para além de tentar se descolar um pouco da imagem do PSL e do próprio governo atual que vem afundando. Mas ele vai levar, em tese, o ministro do Turismo, que ele não exonera. Exato, também. Que, teoricamente, para criar um novo laranjal. Pelo maior laranjal, que foi o da... Para criar um novo laranjal. Incondicional por esse ministro. Da eleição desnecessário, Minas, né? desnecessário e incompreensível. Marcelo Álvaro Antônio. E é curioso, assim, né? A gente comentava aqui também fora do ar, né? Para você coletar essas assinaturas, né? Parece que o Bolsonaro vai contar com o apoio de lideranças das igrejas evangélicas, sobretudo aquelas neopentecostais, né? Que têm um enraizamento maior na sociedade brasileira e tal. Não sei se vai ser possível, mas a questão é, para uma pessoa assinar o processo de fundação de um partido político novo, ela não pode estar filiada a um outro partido político. Então, o que está acontecendo agora é que o PSL está iniciando uma campanha massiva de desfiliação do partido, para que as pessoas possam assinar esse novo abaixo-assinado, essa coleta de assinaturas para fundar. A um partido? A pessoa que assina a fundação de um partido político não pode estar filiada a outro. Então, é uma das exigências da legislação. Então, o PSL está começando aí toda uma campanha de desfiliação em massa do PSL para seguir o Bolsonaro nessa nova aliança pelo Brasil e tal. E isso tem colocado muitas pessoas numa condição de saia justa, né? O que elas fazem, né? Acho que elas estão tendo que escolher ali qual que é o bandido de estimação favorito dela, né? Se elas preferem seguir o Aliança pelo Brasil ou se elas preferem ficar no laranjal do PSL, né? Porque são pessoas que apoiaram o PSL não tinha ninguém, Rafael. Né? O PSL, o pessoal que se filiou indo nessa onda aí. Onda Bolsonaro. E na onda Bolsonaro. E é muito simples se desfiliar, também, né? Uma cartinha protocolada no partido, o partido é que tem a obrigação de formar. Então, acho que vai haver essa desfiliação em massa mesmo. O que eu não acredito é que dê tempo para formar o partido. Eu acho que no final isso tudo é mais uma... Você diz, para a eleição do ano que vem? Não dá tempo. Para a eleição do ano que vem, acho que não. O que eu acho, olha, não sei nem se para presidente da República dá. O que eu acho que estão fazendo é o seguinte, olha, para eu não ir para um partido de aluguel, que é o que vai acontecer, eu estou formando um partido novo. Aí na véspera da eleição, falar, não deu tempo, eu fui obrigado a ir para o partido, aquele partido de mentirinha, que a gente está cheio ainda de partido de mentirinha. O próprio PSL era um partido de mentirinha. E vai para outro de mentirinha, toma de assalto se precisar. Hoje eles têm força para tomar o partido pequeno lá. A informação é que ele queria fundar o PMB, Partido Militar Brasileiro. Ele queria integrar o DN, que também está sendo criado. Ele queria cada hora uma coisa. Das Forças Armadas
como ele teve uma reunião com esse pessoal, todo o pessoal demoveu o Dedé. Falou, a Constituição é clara. Você não pode ferir a Constituição, você jurou a Constituição. A Constituição está escrito lá, não pode haver a mistura aí das Forças Armadas com a questão partidária, isso não existe. Essa fundação também coloca uma certa pressão no TSE e no Poder Judiciário como um todo, né? Se a gente vê essas decisões recentes que, por exemplo, o STF tomou, já levou uma parte da sociedade brasileira, sobretudo aquela parte mais no campo da extrema-direita, a clamar mais uma vez por intervenção militar, um certo emparedamento ali do Poder Judiciário. Imagina se na hora H das eleições do ano que vem o TSE nega o registro da Aliança pelo Brasil. Imagina a condição de cataclisma que vai ser para esse campo mais da extrema-direita, da sociedade brasileira, que vai colocar a culpa mais uma vez, também depende disso. Dentro disso que o Rafael está falando, a gente tem que destacar também a criatividade e certa ousadia de Jair Bolsonaro na escolha do nome do partido, né? Que ele praticamente ele renomeou a Arena, que é o partido que desde sempre deu sustentação de ditadura militar. E parece que ele quer escancaradamente um saudosismo de vamos voltar aos tempos militares, e coincide com isso que o Rafael está falando, de ele articular grupos específicos da sociedade para emparedar o Supremo, de fomentar a invasão, de passeatas pedindo a cabeça dos ministros e assim por diante. Que é uma coisa muito preocupante para quem preza pela democracia do Brasil. E essa saída do PSL também, né, não é algo tão inesperado, assim, do ponto de vista, quando a gente analisa o tipo de estratégia política que ele usou ao longo de toda a sua carreira, né? Ele já passou por, acho que, 8, 9 partidos, se eu não me engano, e ele tentou se descolar da imagem de todos os partidos que ele passou, sempre que eles estavam em condição de crise. É importante lembrar que ele sai do PP no momento em que surge uma denúncia de que houve ali um certo beneficiamento, um certo financiamento da candidatura dele por meio de dinheiro da JBS, que ele tinha repassado para o Diretório Nacional do partido, e o partido tinha repassado a ele de uma maneira que isso não constasse nos registros. Depois ele saiu do PP por conta disso, e a estratégia parecida com o que ele faz agora, né? Conforme as investigações em relação ao PSL avançam e chegam à cúpula do partido, ele sai do partido até para se descolar, né? Tentar ter uma imagem diferente daquilo, falar, não é bem assim, eu não estava no PSL e tal. Que, como eu falei, é a prática que ele adotou ao longo de toda a sua carreira. Vai lembrar também, né, antes de se filiar ao PSL, ele passou brevemente por aquele Patriota, se eu não me engano, que é como foi rebatizado o PEN ou o PTN, não lembro qual, mais uma dessas siglas de aluguel, que ele passou ali brevemente, mas meteórica, né? Ele foi o garoto propaganda do partido em rede nacional por 10 minutos, as pessoas se esqueceram já muitas vezes disso, mas simplesmente porque ele não teve acesso ao conteúdo de todo o fundo partidário que o partido teria, ele foi uma passagem meteórica, né? O PSL abriu um pouco mais nesse sentido para que ele pudesse nomear os presidentes dos diretórios regionais e tal. Então, por isso que ele acabou no PSL e não no Patriota, mesmo tendo sido o principal garoto propaganda do Patriota por questão de 1 mês, 2 meses, né? Muito bem. E o Lula, hein, Ronaldo Serápico? Saiu da cadeia, rapidamente, aí, 2 minutinhos para a gente encerrar. Não sei, discurso meio antigo, meio repetitivo, aquela coisa. Tem uma liderança ainda extraordinária, sem dúvida nenhuma, né? O PT é o partido mais organizado do Brasil, não há como discutir isso, né? Estatisticamente tem 25% do eleitorado. Antes, com Lula, era 35%, 38%, né? Com ele candidato, era garantido, né? Mas eu não sei. Ele está fazendo, Edgar, o que deu certo no passado, torcendo para que continue dando certo. Isso é o natural, ninguém podia imaginar que ele fizesse alguma coisa diferente, né? E também não dava para imaginar que o Lula ia ficar preso o resto da vida. Mesmo que ele estivesse cumprindo a pena, daqui a pouco ele já começava a entrar nos regimes de progressão e tal. Já tinha direito então, e não aceitou. Né? Vamos ver a sequência dos demais processos, o que acontece. Mas você sabe que eu sempre defendi isso daqui, e muita gente ficou com medo, achava que é preocupante. Uma hora tem que haver um debate entre o Lula e o que ele representa e as demais forças políticas do país. Nós precisamos ter um debate democrático a esse respeito, conversar sobre isso e deixar o povo escolher, né? Eu não concordo com a política que o Lula implementou. Para mim, ele traiu a minha confiança. Ele tinha prometido ser um governante de uma determinada forma e foi governado de outra forma. Tentou perpetuar o PT, aceitou o projeto que era bolado pelo Zé Dirceu de perpetuar a esquerda no poder, quando o correto é que realmente haja alternância de poder, que a democracia fale mais alto. Então, eu não votaria mais no Lula, mas eu acho que nós precisamos ter esse debate e ele ser derrotado na urna. Ele ser derrotado porque foi preso, para mim, não resolveu o problema do país. Continuou criando esse choque, nós contra eles, e que as pessoas, não solta ele, estão com medo de soltar o cara, solta o cara, vamos fazer uma discussão política democrática e que ele seja vencido nas urnas
pelos erros que cometeu, né? Então, eu sou dessa opinião. Muita gente acha arriscado e não quer fazer, morre de medo desse tipo de coisa. Mas a democracia tem esses riscos. Quem não aceita a democracia tem que mudar para a China, que na China é tudo tranquilo, estável, não muda nada lá. Realmente. É isso, né, Rafael? Só para fechar. Eu concordo, assim, né? Acho que, goste dele ou não, né? Lula é uma das principais lideranças políticas do Brasil das últimas 3, 4 décadas até, né? Ele tem um capital político que tem capilaridade por todo o Brasil. Né? Ele é uma liderança popular, que tem uma capacidade retórica alta. Enfim, acho que se é para derrotar Lula, etc., que seja derrotado nas urnas. Né? Nisso eu estou de total acordo com o Ronaldo. E que se faça isso de maneira democrática, né? Porque a gente tem setores da sociedade brasileira que, historicamente, abrem mão do jogo democrático a partir do momento que elas perdem uma eleição. Né? Isso é praxe na política brasileira. Qualquer pessoa que conhece um pouco mais a história política do nosso país percebe esses padrões cíclicos que a gente tem aqui, infelizmente. E esse é mais um deles. Né? Aliás, na América Latina, né, Rafael? América Latina como um todo. Aconteceu na Bolívia. América Latina como o cara chega no poder e aí fala assim, eu gostei disso aqui. Que nem o Evo ficou 12 Evo anos, o Maduro e Chaves estão lá 20. E não só isso também, né? Pessoas que se perpetuam, mas pessoas também que, quando perdem uma eleição, abandonam o jogo democrático e partem para o golpismo. Né? Acho que são as duas coisas. Muito bem, finalzinho aqui do ponto de vista, só registrando aqui... Convite aqui da Prefeitura de Santos para a inauguração no próximo dia 23 de novembro, às 10 horas da manhã, lá na Rua Vasco da Gama, 184, no Jabaquara, da Escola Municipal, Unidade Municipal de Educação, Prefeito Paulo Gomes Barbosa, aquela escola enorme, né, que está sendo construída, finalizada, né, pelo Grupo Mendes, naquela parceria tributária com a Prefeitura de Santos, logo na saída do túnel ali no bairro do Jabaquara, que evidentemente vai abrir ali uma possibilidade muito grande para aquela meninada toda que mora ali pelos morros, por aquela região importante da cidade. Agradeço sempre ao Ronaldo Serápicos pelas participações sempre importantes conosco, Rafael Moreira também, Santana está sempre conosco aqui de segunda a sexta e a gente aqui com o Ponto de Vista, sempre ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente.